Sejam muito bem-vindos ao Espaço Opinião de Ribal Esteves, espaço de assinatura, naturalmente, do nosso comentador porto-canal e autarca de Aveiro, Ribal Esteves, Sr. Presidente. Sempre um gosto encontrá-lo aqui neste espaço que tem, como eu digo, a sua marca. Temos 3 belíssimos assuntos para abordar esta noite, mas, como sempre, vamos começar pelo seu 1x2. Vamos a isso. Muito boa noite, um gosto grande de regressar ao canal. A nota negativa, o 1, tem que ir para o processo tutti frutti. E não exatamente o processo em si, mas aquilo que são indícios muito fortes de práticas políticas que não deviam existir, com muitas reações já de suspensões de mandatos de deputados, de vereadores, de membros das Assembleias Municipais, as direções partidárias caladas. De facto, a nota, além da justiça estar a funcionar, além de eu discordar, como sempre discordei, que haja sentenças proferidas antes das sentenças existirem, mas obviamente as consequências políticas e a gestão política destes processos têm que existir a cada dia pelos líderes partidários e pelas pessoas envolvidas. Mas fica a nota de que temos que lutar para que haja mérito. O mérito tenha a primazia na escolha das pessoas que vão para a política, seja para uma Assembleia Municipal, para uma Câmara, para a Assembleia da República. O mérito, a qualidade, tem que ganhar primazia. Os esquemas, os jogos, eu ajudo a ti, tudo a mim, é mal demais e dá cabo da credibilidade da democracia. O empate, o X para o que está a acontecer na Alemanha. Estamos a 2 semanas e pouco de uma eleição importantíssima para a Alemanha, obviamente, mas importantíssima para a Europa, também para a Europa gerir esta nova relação com os Estados Unidos da América, e as últimas sondagens são preocupantes. 28% para a CDU, 20% para a AfD, 16% para o SPD, o que quer dizer que vai ser muito difícil compor governo. É obrigatório o governo de maioria absoluta sem a extrema-direita da AfD, e as sondagens últimas dão uma perda da CDU, porque a CDU ultimamente tem puxado por um discurso mais extremista para procurar esvaziar um pouco a AfD. Mas vai tudo muito empatado. Vamos ver, obviamente, estes 15 dias que temos pela frente até ao dia das eleições na Alemanha, no dia 23 de fevereiro. E estas eleições, se me permite só o parênteses, que de facto são extremamente importantes para toda a Europa e a nós também não interessa, ou seja, não é daqueles assuntos que é, enfim, lá por longe. Não. Este assunto pertence à nossa vida, do nosso dia-a-dia. E o 2 para este livro, um livro que foi lançado hoje em Aveiro. Pode mostrar só outra vez, o oráculo estava a tapar, mas os colegas já tiraram o oráculo, está? Este livro foi lançado hoje em Aveiro, com a presença do nosso cardeal Bispo de Setúbal, Dom Américo Aguiar, que é um dos autores do livro com o Paulo Rocha. É sobre as memórias de uma jornada belíssima. A JMJ, a Jornada Mundial da Juventude 2023, com os testemunhos do Papa, aquelas frases muito fortes que nós temos que voltar a ouvir. Crentes e não crentes, isto não é uma mensagem só para os crentes, é para toda a gente. Aquela mensagem de coragem, não tenham medo, a mensagem inclusiva dos todos que são parte do processo que temos que levar, e esta memória que agora fica na nossa mão é muito importante para voltar a ela, a buscar na alegria. A grande mensagem da jornada da juventude é a alegria, que tem que ser um instrumento na vida de todos nós para o dia-a-dia, muito especialmente para os nossos momentos difíceis, em que temos que encontrar energias redobradas para o vencer. Portanto, é o meu 2 de hoje, este livro, no dia em que assinalamos os 573 anos do nascimento da Princesa Santa Joana, padroeira da cidade e da Diocese de Aveiro. Ora, muito bem, este está o seu 1x2. Agora vamos avançar para o primeiro dos 3 temas, e são 3 temas muito importantes e eu não quero deixar, nem vou deixar nenhum de fora. Hoje, o dia em que estamos aqui a falar, só se fala de presidenciais, já lá vamos também, será o terceiro tema, porque as presidenciais, apesar de tudo, são no próximo ano. Este ano temos eleições autárquicas e, repito, apesar de hoje só se falar de presidenciais, esta semana o ambiente escaldou em Aveiro. E estamos a falar do motivo eleições autárquicas. Sr. Presidente, o que é que se passa e o que é que se passou no seu município? O que é que está em causa com o PC em Aveiro versus a Direção Nacional?
Não, muito sumariamente, até porque quero falar muito pouco sobre esse assunto, embora, obviamente, como comentador de Porto Canal não posso fugir não pode passar a assunto nenhum, claro. Nem, obviamente, nunca fugir, era o que mais faltava, por uma questão de lealdade, obviamente, assim neste caso, mas, enfim, ao canal e, muito especialmente, em primeiro lugar, aos nossos telespectadores. Nem era aceitável da minha parte não lhe perguntar, como jornalista. Não é? Naturalmente, claro. Como é evidente. Mas duas outras notas sumárias sobre essa matéria. Em primeiro lugar, a estrutura Conselhia, eu próprio que pertenço à estrutura Conselhia, o Presidente da Câmara, nos estatutos do PSD, tem assento na Comissão Política Conselhia, apresentámos ao partido, há muito tempo, em meados do ano passado, a nossa proposta, numa lógica de continuidade, referenciando essa continuidade numa pessoa do meu executivo, foi isso que disse tantas vezes ao Presidente do Partido, ao Secretário-Geral, ao Coordenador Autárquico, ao Presidente da Cital, recebendo compreensão em relação à proposta, no meu congresso, na minha intervenção no Congresso em Braga, enfim, em vários momentos, explicando que o fantástico trabalho que fizemos nestes 11 anos, e vamos continuar a fazer mais 9 meses, tinha que ter continuidade com gente que tem experiência, que conhece por dentro, que trabalha, e no grupo de trabalho que tenho, obviamente que é o meu número 2, o meu vice-presidente, que tem essas condições. E, portanto, depois foram-se arrastando as questões, adiando a decisão, porque entendo que a decisão já devia ter sido tomada há muito tempo, e pronto, isso surge. Depois de andarem 2 candidatos no terreno e depois de andarem e saírem, há uma escolha de um terceiro, que não é aquele que nós, na estrutura Conselhia, defendemos. Luís Souto Miranda. Primeiro é Luís Souto Miranda, um homem que é o atual Presidente da Assembleia Municipal, um homem com uma carreira universitária, sem nenhuma experiência de gestão e, portanto, enfim, é a decisão do Presidente do Partido legítima, não há nenhuma questão de legitimidade política, o Presidente do Partido tem legitimidade para tomar esta decisão e, obviamente, há militantes do partido, eu incluído, que não concordamos. Obviamente que não somos obstáculo de nada, somos militantes do PSD e vamos continuar a ser, mas, obviamente, entendemos que esta decisão não é a melhor das decisões que estava em cima da mesa do Presidente do partido e, obviamente, entendemos que o processo político em Aveiro tem que ser liderado por pessoas que concordam com esta solução e, portanto, o Presidente da Conselhia demitiu-se e eu, como Presidente da mesa, do plenário, que é um órgão, enfim, que tem uma importância mais simbólica e em total solidariedade com o Presidente da Conselhia, também me demiti. E, portanto, aquilo que é a garantia que dou, eu próprio, como Presidente da Câmara, é continuar a contribuir para a valorização da bandeira do Partido Social Democrata e da aliança com a Aveiro, porque governamos em aliança com o CDS e com o PPM, sim, com um mandato que continuarei a garantir e a executar como de excelência durante estes 9 meses que temos pela frente, e é o contributo, obviamente, que dei até hoje, sim, e que continuarei a dar até ao fim, obviamente discordando e respeitando a decisão do Presidente do Partido. Mas, portanto, dá o assunto como terminado, não vai ser força de bloqueio? Nunca só na para vida, ficar claro. Havia um candidato que eu disse que se fosse eu iria manifestar-me contra publicamente e explicar porquê. Há um candidato que eu discordo, entendo que havia melhor e referenciei qual era. Eu sou militante do partido, tenho o direito e a liberdade de dizer que não concordo, e a obrigação que assumo com gosto e com um ato voluntário tranquilo de respeitar, obviamente, a decisão do Presidente do Partido. Muito bem, esclareceu claramente e é evidente que nós aqui no Porto Canal tínhamos que ter esta oportunidade, sobretudo porque está aqui todas as semanas para dizer preto no branco o que é que estava em causa. Avançamos para o segundo dos 3 temas. O segundo está relacionado com os municípios, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na qual o Presidente é Vice-Presidente. Vocês pedem uma reunião urgente com o Governo devido à reprogramação do PRR. Reprogramação que já foi, enfim, mais ou menos definida pelo Governo. Nesta matéria, é uma matéria em concreto tutelada pelo Ministro Castro Almeida. Há outras prioridades para acelerar o aproveitamento das verbas até ao final do prazo, mas há aspectos que vos levantam algumas dúvidas. Exatamente. Há muitos aspectos que levantam muitas dúvidas. Nós tivemos
na semana passada, uma importante reunião com o Estado de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, que é o braço direito do Ministro Castro Almeida nesta matéria da gestão dos fundos comunitários, com todas as autoridades de gestão de todos os fundos comunitários que o país tem, incluindo o PRR, e, portanto, foi uma boa discussão, uma boa reunião, para fazermos pontos de situação, para levantar os problemas que temos em cima da mesa, partindo de um trabalho que a própria Associação Nacional de Municípios fez e com propostas de solução, obviamente, como sempre a ANMP faz, para cada um dos problemas. Essa foi uma reunião boa e importante, que analisámos no Conselho Diretivo da Associação da passada terça-feira, que foi presidido por mim, porque a nossa Presidente Luísa Salgueiro está esta semana impedida de trabalhar presencialmente na nossa reunião, e a conclusão que tirámos foi esta. Explicar isto aos nossos telespectadores. Há muitas perguntas por responder. O Governo já entregou a proposta de reprogramação do PRR. A Bruxelas. A Bruxelas, com um princípio que é correto, que é tiramos as obras que não têm tempo para ser feitas e vamos maioritariamente comprar equipamento, sabendo que comprar equipamento é mais rápido em termos de execução do que fazer obras, e isso é correto, mas a grande questão que levanta esta urgência, que o Ministro Castro Almeida, que é um Ministro atento, um Ministro que tem tido uma prestação de grande qualidade e uma proximidade à ANMP. Aliás, nós pedimos a reunião de urgência na terça-feira. Na quarta-feira ela foi marcada e lá estaremos a trabalhar com o Sr. Ministro na quarta-feira da próxima semana. E a questão, para percebermos bem, é esta. Independentemente da regulação ser aprovada ou não ser aprovada, que vai ser seguramente, os problemas que estão em cima da mesa, se a Comissão Europeia e o Conselho Europeu continuarem a não autorizar a prorrogação do prazo. E, aliás, está logo no prazo o primeiro problema. Há membros do Governo que dizem que é junho de 2026, há membros do Governo que dizem que é dezembro de 2026. Ainda naquela mesma reunião, o Estado de Estado disse-nos que é junho de 2026. A semana passada, uma entrevista do Ministro das Finanças a uma das televisões portuguesas, o Sr. Ministro das Finanças dizia dezembro de 2026. Primeira questão, qual é definitivamente o prazo? Segunda questão, que sabemos das diligências do Governo português, do Primeiro-Ministro, junto da Comissão Europeia, é, de uma vez por todas, é possível que haja uma prorrogação no prazo? Que não é só Portugal, são quase todos os países da União Europeia precisam de mais tempo para executar o programa. Vamos ter mais tempo ou não vamos ter mais tempo? Esta questão, que atualmente tem sempre uma resposta muito seca, não há mais tempo, tem que ter uma resposta clara e com a pressão positiva, que já António Costa tinha feito com o Primeiro-Ministro. Vamos ver agora se faz como Presidente do Conselho Europeu. E que Luís Montenegro fez agora também como Primeiro-Ministro, que é apresentar um conjunto de argumentos sensatos que justificam que haja mais prazo. Questões seguintes, por exemplo... Mas o prazo só por si, não se esqueça do que vai dizer, o prazo só por si já é, enfim, uma mudança substancial, porque para aquilo que era público, e sobretudo para aquilo que era público, toda a gente, pelo menos quem acompanha com maior detalhe estas questões concretas do PRR, tem total noção que o prazo era junho de 2026. Absolutamente. Portanto, o Ministro das Finanças falar em dezembro é mais meio ano, enfim, é uma novidade. Que é muito importante. Não, mas claro. Está dito por ele, num programa de televisão, ainda por cima com os jornalistas da área da especialidade, tecnicamente avalizados. Mas voltemos aqui à questão que é os problemas. Vamos lá. Eu tenho hoje uma obra em curso no PRR, uma obra que demora um ano. O meu empreiteiro vai à falência em dezembro próximo. Os nossos telespectadores não saberão o que é o calvário na lei portuguesa de quando vai à falência uma empresa dentro de uma obra pública, a meio de uma obra pública, cessar o contrato, fazer levantamentos, fazer o outro projeto, lançar outro concurso. É um inferno que dificilmente demora menos de 8, 9, 10 meses. Isto acontece. Obviamente, a outra metade da obra não é possível fazer dentro do prazo. O dinheiro que se recebeu tem que se devolver? Não. Ficamos com o dinheiro que recebemos do PRR e temos que pagar tudo o resto. Como é que isto se faz? Os importantes investimentos que saíram agora, ou que vão sair do PRR, a barragem do Pisão, importantíssima para o abastecimento de água no Alentejo, no Alto Alentejo. A dessalinizadora do Algarve, importantíssima para o abastecimento de água
ao Algarve, nomeadamente em períodos de seca, que saíram e que o Governo disse, saem, mas nós arranjamos dinheiro. Onde é que é o dinheiro? Pois. É na reprogramação do Portugal 2030. Se é na reprogramação, temos que avançar imediatamente com a reprogramação do Portugal 2030. Avançamos ou não avançamos? É no Orçamento do Estado? Ainda está em vigor uma resolução do Conselho de Ministros, enfim, não interessa o número, mas é a 90 de 2023, do anterior Governo, que o atual Governo já confirmou que a mantém válida, quer dizer, as obras do PRR, que só têm uma parte do dinheiro no PRR e que precisam de mais, é no Orçamento do Estado que vão ter. Mas todos nós sabemos que o Orçamento do Estado, quando acabar o PRR, em 2027, 2028, vai obviamente ter uma pressão, porque lhe vai baixar a receita, já não tem PRR, e estas despesas todas vão para lá. Há espaço para tudo isto. Pois. E eu estou só a dar 2 exemplos, podia dar muitos mais aos nossos telespectadores. Como é que isto se vai fazer? E, portanto, quando nós hoje estamos para lançar concursos vão em Aveiro para lançarmos de 130 milhões de euros. Quando estamos para adjudicar concursos. Que é qual já agora? Só para recordar. É o eixo rodoviário Aveiro-Águeda, é uma obra de 130 milhões de euros, que tem 44 milhões no PRR e está ao abrigo da tal resolução do Conselho de Ministros para ter os outros 2/3 via Orçamento do Estado. Questão, agora que não temos tempo de executar até junho, o terço, os 44 milhões que estão no PRR, o Orçamento do Estado, que já assume 2/3 da verba, assume também este terço que está no PRR. Estou aqui a exercitar algumas das muitas perguntas em alturas em que estamos a lançar concursos, a adjudicar concursos, a termos, obviamente, os empreiteiros que ganham hoje uma obra, mas que só daqui a 2, 3, 6 meses é que a podem começar porque estão carregados de outras obras, têm compromisso noutros sítios. Como é que tudo isto se vão fazer? E são muitas perguntas numa fase absolutamente crucial, onde, além desta reprogramação que é importante que o Governo fez, nós também protestámos, gostávamos de ser ouvidos antes, mas eu sempre dei a nota e relembro que a ANP não foi ouvida na feitura do PRR. O PRR foi absolutamente centralizado e nós, autarcas, protestamos muito porque o país e a Europa está a fazer o caminho do centralismo na gestão dos fundos comunitários, que é um erro absoluto para a continuidade da construção europeia, para a coesão territorial, para a mobilização dos europeus para a democracia. E é absolutamente urgente que haja respostas para todas estas perguntas. Obviamente que o Governo tem consciência de tudo isto, como é lógico, o Primeiro-Ministro, o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, todos têm, mas nós também temos, mas estamos na urgência das respostas. Estas perguntas que eu aqui dei alguns exemplos, estão todas feitas muitas vezes, mas já chegámos na leitura da ANP ao limite para termos as respostas a bem do país, obviamente, dos municípios, dos cidadãos. E das pessoas, em última instância. Absolutamente. É sempre a origem e o destinatário de tudo o que fazemos. São os nossos cidadãos e, portanto, este sentido de urgência que a ANP deu a esta reunião. A boa resposta do Ministro foi dizer, na primeira oportunidade, que é na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, vamos seguramente ter uma boa reunião e trabalhar todos para ter respostas a estas perguntas, para exigir à União Europeia, à Comissão Europeia e ao Conselho, porque esta matéria é no Conselho Europeu que tem que se decidir e, obviamente, temos também pressão feita junto do Presidente António Costa para que a Europa e Portugal tenham as respostas para usarmos bem até ao fim, até ao limite das possibilidades, este instrumento. E como sabemos que o uso do PRR é concorrente do uso dos fundos comunitários do Portugal 2030, temos que olhar também para o Portugal 2030, porque ele também tem metas de execução para cumprir e ver o que é que temos que lhe fazer para também aproveitarmos bem a oportunidade e, obviamente, o Orçamento do Estado, que está metido nesta equação, que não tem dinheiro para tudo, como bem sabemos, e que tem que ter também parte desta equação financeira. Muito bem. Ribal Esteves, vamos ao terceiro e último tema, e tal como já demos aqui nota, vamos falar das presidenciais. As presidenciais estão a aquecer, este dia fica marcado
pelo anúncio da candidatura em FAF de Marques Mendes, mas, enfim, vamos falar muitas vezes disto porque é só no próximo ano, como é evidente, e daqui a pouco começa a aquecer as eleições autárquicas e, portanto, temos aqui assuntos que, enfim, vão ser concorrência. Mas, numa primeira instância, o que é que nós vemos? Nós vemos uma direita que está muito ativa. Mariana Leitão, candidata da Iniciativa Liberal, André Ventura, que já está em campanha claríssima. Vamos ver agora como é que se vai posicionar Marques Mendes, que vai deixar de fazer o comentário político, despediu-se e até disse que entregou o cartão do PSD. E há dúvida como é que a esquerda se vai mexer em termos de candidatura, nomeadamente a dúvida no Partido Socialista, já para não falar naquela que é, de facto, a grande dúvida nacional, que é o Almirante. Portanto, há aqui muita matéria, mas começando pelo facto do dia, Marques Mendes, há uma direita que está muito dividida nestas presidenciais. Exatamente. Há aqui um fenómeno nesta eleição presidencial, já se foi notando na penúltima, mas agora é demais, que é a transposição para a eleição presidencial da disputa partidária do dia-a-dia, assente nessa sede da disputa, que é o Parlamento. E, portanto, cada partido tem que ter um candidato e a ambiência é muito de não aquilo que é o normal numa eleição presidencial, são as pessoas que assumem candidaturas e os partidos que apoiam quem bem entendem. Não, aqui é ao contrário. Nós fomos vendo desde o Congresso do Porto, que, enfim, foi o Congresso do início da liderança de Luís Montenegro, que ficou claro que o candidato do PC era Marques Mendes. Quer dizer, não há novidade de nenhuma desde o Congresso do Porto há quase 3 anos. E, portanto, temos este mecanismo que eu julgo que empobrece a eleição presidencial. Aliás, tivemos um tempo em que eram os líderes ou os ex-líderes dos partidos que eram candidatos, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares. Agora não. Quem é a militante da Iniciativa Liberal para ser candidata a Presidente da República? É um militante que o partido precisa de usar para continuar a fazer o seu trabalho de crescimento partidário usando a eleição presidencial. Para marcar a posição. Que é o que André Ventura faz, embora André Ventura já é repetente, porque já o tinha feito há 5 anos. Depois temos, e já levou obviamente a Marques Mendes, depois temos já só temos 3 minutos, só para ser isso. Muito bem, temos a confusão total com o Partido Socialista, mal demais. Tudo o que se passa no Partido Socialista é mal demais também porque afeta a própria capacidade política de qualquer um dos nomes que está em cima da mesa. E Marques Mendes, que, como disse... Sendo que, se me permite, não lhe quero roubar tempo, porque já estamos mesmo no fim, mas nos 2 nomes que se afiguram no Partido Socialista, há toda uma jovem geração que não os conhece. António Vitorino, António José Seguro, os jovens que vão votar na casa dos 20 anos não sabem quem é. Exatamente. Não, absolutamente. Isso pesa na votação. O Partido Socialista está muito fora. Não nisto, não só nesta matéria das presidenciais. Pedro Santos tem tido uma liderança da oposição muito difusa, muito fraca. Continua a ser André Ventura a liderar a oposição em Portugal. Terminando com Marques Mendes. Obviamente que Marques Mendes tem uma postura da sua apresentação correta. A mim choca-me um bocado esta coisa de entregar o cartão. Marques Mendes deixa de ser um militante social-democrata tão intenso, tão participativo na vida do partido só porque entregou o cartão. Mas a vida também, e a política também é feita de simbolismo. E, portanto, ele entrega como símbolo de dizer eu quero ser um candidato sem a militância partidária, precisamente para ter uma lógica transversal. Mas, obviamente, que Marques Mendes também faz isto e as mensagens que deu, com clareza, à boa maneira de Marques Mendes, porque Marques Mendes está muito mal em todas as sondagens. A melhor sondagem deu-lhe 13%. Uma pessoa que tem uma exposição mediática imensa durante todas as semanas, com um pico ao domingo, não há sondagem nenhuma que lhe dê mais de 13%. E há mais de uma década. Exatamente. E Marques Mendes, obviamente, viu isto tudo, é um político inteligente e atento, e salta para uma campanha cedo demais. Quer dizer, isto, 1 ano de campanha eleitoral nas presidenciais eu nunca tinha visto, mas Marques Mendes precisa disto porque está muito atrasado. E aquela última sondagem, que assustou muita gente, em que é Gouveia e Melo e André Ventura que vão à segunda volta, isto seria um raspanete grave dos portugueses ao Partido Socialista e ao PSD, e, portanto, Marques Mendes foi só o caminho. É muito interessante a entrevista de Ângelo Correia na CNN na noite anterior.
Ângelo Correia é um histórico do PSD, um militante dos 4 costados que vem assumir o seu apoio à candidatura de Gouveia Melo, que ainda não existe formalmente, mas toda a gente sabe que já existe, aliás, e a argumentação bem trabalhada de Ângelo Correia veio responder por antecipação ao tiro no escuro e à falta de experiência que Marcos Mendes referenciou hoje. Portanto, é uma lição de política que Ângelo Correia dá, defendendo como militante do PSD, que lembrou que continua a ser e que o é com muito gosto, na defesa de um outro nome que não Marcos Mendes, no caso, Gouveia Melo. E vamos ter aqui umas noites muito interessantes de comentário político, quer das presidenciais, quer das autárquicas. Está concluído mais um espaço com a sua assinatura. Até para a semana, Ribal Esteves. Muito obrigado. Muito obrigado. Ponto final em mais uma edição da Opinião com Ribal Esteves. Obrigado pela sua companhia. Continue connosco.